Pode uma ideia de 100 anos atrás nos ajudar a descobrir um assassino? Podem os matemáticos revelar as flutuações futuras do mercado de ações? Podemos construir um avião que nunca aterrissa nem precisa ser reabastecido? Não é ficção científica. Tudo está acontecendo agora. E você ficaria surpreso ao saber que por trás de todas essas invenções e de muitas mais, está um rosto muito familiar. A natureza das coisas. Einstein no dia a dia. Distribuição de Dirac. Em 1905, enquanto trabalhava no escritório de patentes, este jovem produziu uma série de ideias revolucionárias. Quando morreu em 1955, o seu nome estava para sempre ligado a fatos que abalaram o mundo. Hoje, para a maioria de nós, ele é a face da ciência. Essas pessoas para citarem um cientista, e aposto que o nome escolhido será o de Einstein. As pessoas podem não saber quem ganhou o Nobel de Física deste ano, mas todas conhecem o velho Albert. É difícil acreditar que em um único ano, naquele escritório de patentes de Berna, ele criou nada menos do que 3 revoluções na ciência e transformou para sempre a nossa vida diária. Einstein formou-se numa escola muito prestigiosa, a Escola Técnica Federal de Zurique. E ele era, eu acho, o 5º melhor aluno numa turma de 6. Então, ele nunca foi muito aplicado e não havia oferta de empregos. Além disso, ele era judeu e não era fácil arranjar emprego. Então, o pai de um de seus colegas de turma conseguiu para ele um emprego no escritório de patentes de Berna. Ele fez esse estudo há 100 anos, trabalhando no escritório de patentes, melhorando invenções para patentes, etc. E dessa posição, a parte da vida acadêmica, ele ignorava o que as pessoas estavam pensando. Em 1905, Einstein redigiu uma série de estudos em que expôs suas ideias sobre alguns dos enigmas que bloqueavam o avanço da física do século XX. Na verdade, os estudos são muito simples. Não são tão difíceis de entender. Não são complicados. Não há cálculos complicados neles. É um novo ponto de partida. Uma nova abordagem de uma questão diante da qual as pessoas estavam entravadas. Foi como inventar um novo estilo de música, ou coisa assim. Foi como uma pessoa que fez o primeiro rap e tirou a música pop de um lugar onde ela estava presa. Uma questão a que a ciência estava firmemente presa envolvia a natureza da luz. Parecia óbvio que a luz fosse uma onda, como o som. Então Einstein surpreendeu a todos com sua teoria quântica. Ele sugeriu que, por mais improvável que pareça, um raio de luz é feito de partículas, ou quanta. Usou essa ideia para explicar um antigo enigma. Já era sabido que se podia fazer certos metais produzirem corrente elétrica, jogando uma luz neles. Ninguém entendia os comos e os porquês disso, até Einstein lançar o que se tornou uma das maiores revoluções da história. O primeiro estudo de Einstein abriu uma janela para o mundo subatômico que iria provar ser muito mais estranho do que qualquer um poderia ter imaginado. Esta nova física era baseada na existência dos quanta, pacotes de energia. A teoria quântica acabou nos trazendo os computadores, a TV e, por mais inacreditável que pareça, quase todas as outras tecnologias modernas. Einstein iniciou uma revolução não só na física,
mas também em suas implicações tecnológicas, profundas implicações tecnológicas para o século XX. Isso fez surgir toda a ciência que domina o século XX da ciência e o nosso mundo diário. Ou seja, não só a cosmologia e a física das partículas, que ainda são fundamentais, mas eu falo da microeletrônica, todos os aparelhos à nossa volta. A microbiologia, que é a pedra angular da medicina moderna. Todas essas coisas vieram da teoria quântica, a qual Einstein deu o pontapé inicial. A explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico, de como a luz pode virar eletricidade, foi um salto teórico ousado. Mas não demorou muito para que isso tivesse aplicações práticas. Suas percepções abstratas logo nos deram o tubo fotomultiplicador, que pode pegar o mais tênue traço de luz e multiplicá-lo como que por mágica. Esses tubos podem pegar uma partícula de luz e criar uma cascata de elétrons. O tubo fotomultiplicador iria finalmente substituir as lentes e espelhos que por centenas de anos tinham sido os nossos únicos olhos para o muito pequeno e o muito grande. Nos primeiros anos do século XVII, Galileu apontou seu telescópio simples para o céu. Suas descobertas viraram o nosso entendimento do cosmos de pernas para o ar. Décadas depois, Newton substituiu algumas das lentes de Galileu por um espelho curvo e nos levou mais longe no vasto universo desconhecido. E contribuiu em 3 de 4 caminhos notáveis para o cosmos e a astronomia. Graças a Einstein, nossos olhos agora podiam ver mais longe do que nunca. Mas isso não era nada comparado ao que estava um pouco mais à frente. Nossa capacidade de transformar luz em eletricidade continuava a avançar. Hoje temos os dispositivos de acoplamento de cargas, os CCDs, que formam os olhos de ferramentas tão diversas quanto o telescópio Hubble e a câmera digital. As câmeras digitais trabalham essencialmente com o efeito fotoelétrico. A luz se comporta como uma partícula. Entra, choca-se com o elétron na placa semicondutora no fundo, causa uma pequena corrente elétrica e diz: você tem um pequeno pixel de luz e você tem muita luz. Junta todos os pixels e tem sua imagem. Então, quem tem uma câmera digital está com um pouco do legado de Einstein nas mãos. A capacidade de transformar luz em eletricidade e eletricidade em luz iria tornando possível a maravilha das maravilhas, a televisão. E na época da morte de Einstein, em 1955, a TV estava a caminho de criar a aldeia global. As percepções de Einstein nos ajudaram a ver mais longe em todas as direções, mas a nossa capacidade de ver através da matéria não tinha avançado desde a descoberta do raio-x. Em 1895, num pequeno laboratório de universidade na Bavária, o professor Wilhelm Conrad Röntgen notou pela primeira vez o estranho efeito que levou ao anúncio de sua descoberta do raio-x. A revolução quântica mudou isso também. Ela nos deu a microeletrônica e a tecnologia que nos permite pegar um feixe de raio-x e combiná-lo na imagem tridimensional de varredura em uma tomografia computadorizada. Uma varredura por computador pode nos mostrar o crânio em 3 dimensões. A PET, tomografia de emissão de pósitrons, olha por dentro do crânio para ver o cérebro em ação. É outra máquina einsteiniana, um rastreador radioativo que interage com o corpo da pessoa e com a máquina PET, revelando coisas anteriormente escondidas. Aqui na UBC, estamos usando a PET para desvendar as questões associadas às disfunções de movimento, como o mal de Parkinson. A varredura PET tem se mostrado importante não só na investigação do funcionamento do nosso cérebro, mas também no diagnóstico de certos tipos de câncer. É uma tecnologia que usa várias noções de Einstein, mas podemos utilizá-las graças ao efeito fotoelétrico que Einstein explicou em 1905.
O que isso nos permite fazer é converter os raios de luz em um pulso elétrico. E podemos converter esse pulso elétrico em um sinal que pode ser processado por instrumentação, seja por uma câmera ou algum outro dispositivo eletrônico. O rastreador libera partículas chamadas pósitrons. Quando uma delas colide com um elétron, os dois são aniquilados. O resultado são dois raios gama que se deslocam em direções opostas. Detectores especiais capturam essa radiação e, graças ao efeito fotoelétrico, a transformam em sinais elétricos que o computador usa para gerar imagens. Seu primeiro estudo, de 1905, nos deu o efeito fotoelétrico. Ele trouxe a física quântica para o primeiro plano. Uma teoria acabaria recriando o mundo moderno. Não é à toa que, olhando para trás, nós o chamamos de seu estudo mais revolucionário. 16 anos após sua publicação, o resto do mundo finalmente o entendeu e ele ganhou o Prêmio Nobel. Embora tenha ganhado o Prêmio Nobel por seu estudo da natureza quântica da luz, não é por isso que a maioria de nós o conhece. É pela relatividade e a famosa fórmula E igual a mc ao quadrado. Essa foi uma das chaves para liberar a energia do átomo. Então, seja isso certo ou errado, fale em Einstein e as pessoas pensarão na ameaça e na promessa de uma era nuclear. Mas graças ao estudo de Einstein sobre a natureza da luz, a energia nuclear não é a única fonte de energia ligada ao seu nome. Há também a energia, não da partição de átomos, mas diretamente da luz do Sol. Antes de o efeito fotoelétrico poder cumprir com a velha promessa de uma energia elétrica nuclear econômica e limpa, ela terá que ser mais eficiente, menos cara e capaz de operar sob condições nem sempre ideais. Isso pode acontecer mais cedo do que se possa imaginar. O maior captador de raios fotovoltaicos de hoje não se encontra sob o céu, em desertos escaldantes, mas aqui, nos arredores de Berlim, na Alemanha. Os críticos dizem que isso é uma cortina de fumaça política, que as células fotovoltaicas jamais desempenharão um grande papel no atendimento das nossas necessidades de energia. Mas com apenas uma fração do investimento feito em energia nuclear, novos desenvolvimentos em química e física quântica estão à beira de nos dar células solares mais baratas, mais duráveis e mais poderosas do que nunca. Parece irônico que, embora Einstein esteja quase sempre ligado à energia nuclear, é o seu primeiro estudo que contém o segredo de transformar a luz em combustível. E se ele pode fazer isso tudo, que outras maravilhas poderá guardar? Crescimento urbano descontrolado, uma grande fonte de poluição. Outra crise de energia, a ameaça da mudança do clima. O primeiro estudo de Einstein, de 1905, também tem a solução para estes problemas? Você deve tê-los visto no noticiário. Rentes ao chão, esguios, curvas de ficção científica. Há décadas estamos aperfeiçoando carros movidos à luz solar. Isso não é a solução para a crise de combustíveis, ainda. E por que parar aqui? Com quase 100 metros da ponta de uma asa a outra, este é o Hélios, da NASA, o avião movido a energia solar. Ele voa mais lento do que você anda numa bicicleta em terra, mas não foi construído para ser veloz. Em seu voo inaugural, em agosto de 2001, a luz do Sol o manteve no ar por 17 horas e o levou a uma altitude bem maior do que 3 vezes a altura do Monte Everest. Impulsionado pelo Sol, o Hélios não precisa aterrissar para reabastecer. Ele foi projetado como um primeiro passo em direção aos satélites de baixa altitude, que têm o objetivo de estudar a atmosfera ou servir como plataformas de telecomunicações, ou talvez como uma valiosa nova adição ao arsenal militar. Energia do Sol.
Se Einstein não tivesse nos dado mais nada, ele já estaria entre os grandes. Mas isso era só o começo. Em 1905, o ano de sua maior criatividade, Einstein estava trabalhando como analista de patentes. Isso parecia encaixar de certa forma. Afinal, ele tinha grande interesse em coisas práticas. Além de ser um teórico brilhante, Einstein era um inventor prolífico. Através dos anos, ele trabalharia num grande número de invenções, de um novo tipo de refrigerador até um giroscópio e até uma câmera. Nenhum desses projetos teve muito impacto. E embora essas invenções práticas não tenham impressionado, talvez até o próprio Einstein ficasse surpreso de que seus interesses muito teóricos estão mudando o mundo de várias maneiras. Quem poderia imaginar que o segundo estudo de 1905 de Einstein iria dar a chave para resolver um crime? Um problema de pura física que, um século depois, poderia dar luzes para a identificação de um assassino. Este estudo sobre o movimento aleatório de átomos acabaria tendo implicações forenses e muito mais. Mas primeiro ele teria que formular a ortodoxia científica na cabeça de novo. É difícil acreditar, mas há 100 anos, em 1905, não era aceito por todos que a matéria era feita de átomos. É claro que a ideia é muito antiga, ela remonta pelo menos aos gregos. Mas entre os físicos, a ideia de que a matéria vinha em partículas chamadas átomos era considerada radical. E é interessante porque ela era rejeitada. Era porque pensavam que os átomos seriam inobserváveis. Então disseram, em princípio, se a matéria é feita de átomos ou não, é irrelevante para a ciência, já que isso é inobservável. Então Einstein percebeu que os átomos, de fato, vinham sendo observados há mais de um século. Mas quase ninguém sabia disso ainda. Em 1801, Robert Brown, da Escócia, viajou para a Austrália como naturalista em um navio. Ele deu muitas contribuições importantes à biologia e então causou um problema sério. Olhando ao microscópio, observou que, às vezes, o pólen flutuando na água se movia sem motivo aparente. Depois, notou que todos os tipos de partículas inanimadas faziam a mesma coisa. Alguns cientistas explicaram esse movimento aleatório como resultado de forças elétricas. Outros pensaram que era causado por calor ou evaporação, ou convecção, ou mesmo luz. Einstein percebeu que o que Brown tinha visto era a prova de que átomos e moléculas existiam. Esse chamado movimento browniano foi o resultado de o pólen ser deslocado por impactos com moléculas pequenas demais para serem vistas, mesmo ao microscópio. Então, de novo, Einstein esclarece toda a confusão. Ele não se deixa levar pela crença geral de que alguma coisa é impossível e apenas acha um meio simples de fazê-la. Foi a incrível percepção de Einstein que resolveu o enigma do movimento browniano. Mas aprender a aproveitar esses movimentos virtualmente imperceptíveis iria requerer quase 100 anos de pesquisa, concepção e trabalho. Os resultados beiram o miraculoso. Hoje, em centros como o Instituto do Câncer da Colômbia Britânica, ferramentas novas e poderosas são usadas para detectar os primeiros sinais de câncer. A mesma ciência nos permite mapear nossa herança genética ou rastrear algumas patogenias entre todas as moléculas nadando em um mar de sangue. Por mais miraculosas que as técnicas atuais pareçam, elas têm sérias limitações, e uma delas é o custo. Agora há maneiras de extrair o DNA do sangue. E digamos que você esteja procurando uma patogenia rara em 1 mililitro de sangue. As tecnologias de filtração que estão disponíveis agora provavelmente não vão detectá-la.
Em vez de tentar capturar as moléculas que procuram por meio de filtragem, Marziali e seus colegas estão usando técnicas fundamentadas no entendimento de Einstein do movimento browniano. É realmente a exploração do movimento browniano em nosso trabalho que nos permite concentrar uma molécula e separar todas as outras. O movimento browniano é realmente a força propulsora, se quisermos ver desse modo, que tira todas as moléculas que não queremos da área de onde estamos concentrando o DNA. Este é o nosso modelo para concentrar DNA. A parte importante desta máquina, na verdade, é esta peça de gel no centro. E o que fazemos é colocar a amostra de DNA neste lado, que aqui está tingido de azul e foi injetado eletricamente no gel. Então, todo o DNA entra aqui, espirala e fica preso no centro, enquanto as outras moléculas se difundem. É o movimento browniano que evita que as outras moléculas caiam na mesma armadilha em que o DNA fica preso no centro. Então ficamos com uma região aqui que é altamente concentrada com DNA, na ordem de 10.000 vezes mais concentrada do que o DNA nesta amostra, onde outras moléculas ficam à deriva no gel e vão acabar na câmara de armazenamento do outro lado. Então o gel fica relativamente livre de contaminantes. O DNA acaba ficando no meio, altamente concentrado, e podemos continuar este processo quanto quisermos. A meta desta experiência é desenvolver um pequeno instrumento que possa tirar o soro do sangue e extrair o DNA de maneira eficiente, rápida e com custo relativamente baixo, e terminar com uma pequena amostra de fluido que contém, em sua maioria, o DNA do tumor que estava no sangue em quantidades muito pequenas, para outros métodos conseguirem detectar sem este tipo de pré-concentração. Então, se não tivéssemos o movimento browniano, não conseguiríamos fazer o trabalho que estamos fazendo. Por mais improvável que pareça, Marziali e seus colegas tiraram vantagem do movimento aleatório das moléculas. Eles estão utilizando o movimento browniano para ajudá-los a separar uma quantidade minúscula de DNA de uma amostra muito maior de sangue. Nós tivemos o interesse, na verdade, de agências federais que lidam com medicina legal. A capacidade de extrair algumas moléculas de DNA de uma pia cheia d'água ou de uma banheira cheia d'água, dá para imaginar que isso pode ser útil numa cena de crime. E, de novo, o nosso processo pode fazer isso de maneira muito eficiente. Há outras técnicas para ampliar o DNA. A reação em cadeia com a técnica de amplificação enzimática por polimerase copia DNA. O problema com esse processo é o custo, cerca de $1 por microlitro para fazer a reação. Se tentássemos analisar 1 litro d'água por este método, isso custaria $1 milhão. Mas nós podemos pegar 1 litro d'água e extrair todo o DNA para 1 microlitro, e aí vai custar $1 para analisar. Lançar luz sobre tudo, do crime ao câncer. É incrível pensar que o movimento aleatório das moléculas pode, na verdade, ser usado para fazer esse trabalho. Medicina e ciência criminal estão muito longe do que nos faz lembrar de Einstein. A mesma base matemática que Marziali usa para conseguir o movimento aleatório de moléculas e fazer um trabalho útil também pode ser transformada para entender o movimento aleatório de partículas maiores. Isso também tem várias consequências práticas. A nevasca em que trabalhamos é um assunto muito ligado à visibilidade e ao risco. Se olharmos situações de tráfego, ela pode ser um risco para a aviação. Então, estamos interessados nas situações sob as quais as nevascas ocorrem. Medidas de campo, modelos de computador e observações de túnel de vento são examinados sob as lentes das noções teóricas, voltando a Einstein. Se voltarmos ao estudo de Einstein, uma das coisas realmente significativas sobre ele é que Einstein apresentou a ideia de que um fenômeno natural era estocástico na natureza. Estocástico quer dizer que ele não era exatamente previsível, que havia flutuações, havia um componente aleatório no processo. E o movimento browniano era um bom exemplo disso.
É fácil ver por que o entendimento do comportamento da nevasca pode provar-se importante. É tudo parte da história que Einstein iniciou quando explicou o que fazia o pólen de Robert Brown se mover. É um longo caminho, desde o pólen ter sido agitado por moléculas de água. Mas a mesma ciência que descreve aqueles movimentos minúsculos pode nos ajudar a descobrir os segredos da nevasca ou da areia que é soprada. E pode nos levar muito além disso, até a outros mundos. Taylor e seus colegas fazem parte da equipe que trabalha no Fênix, o módulo que vai pousar em Marte, marcado para maio de 2008. A missão Fênix foi projetada para explorar as planícies de Marte em busca de sinais de gelo e evidência de vida, passada ou presente. Tanto na Terra quanto em Marte, lidamos com a difusão turbulenta, a dispersão turbulenta de partículas. E estamos muito interessados na poeira de Marte. A contribuição canadense será um radar laser, ou LIDAR. Ao lançar um poderoso feixe laser na atmosfera marciana, ele irá medir a luz que retorna. A noção de um LIDAR é que podemos determinar a distância do detector até a partícula, medindo o tempo que a luz leva para ir do transmissor até a partícula e voltar à superfície. O que queremos fazer é tentar criar um bom modelo da distribuição da poeira em Marte. O estudo de Einstein sobre o movimento browniano provou-se útil em muitas áreas. Seja na Terra ou em um mundo distante, a mesma matemática pode ser usada para descrever o movimento das partículas de pólen ou da poeira no vento ou as frequentemente cruéis flutuações nos preços das ações. Uma das coisas interessantes que mudaram nos últimos 20 ou 30 anos foi que o mundo das finanças descobriu o movimento browniano. Os bancos descobriram o movimento browniano. Se você for a um grande banco canadense, verá que em um andar há um grupo de pessoas que passa o tempo trabalhando num movimento browniano, porque ele é a ferramenta matemática que fará muitos dos cálculos que eles devem fazer. Se o movimento browniano fala de aleatoriedade, como ele pode ser usado para fazer previsões sobre as flutuações do mercado de ações? É provavelmente muito confuso uma coisa como o preço das ações. Parece totalmente aleatório que não há condições de calcular o que se está calculando. Ninguém está tentando calcular onde o preço das ações vai parar, quando vai subir, quando cairá, como estará daqui a 6 meses. Não é a este tipo de pergunta que se pretende responder. O preço das ações é realmente aleatório. O que podemos tentar calcular, o que tentamos responder, é a probabilidade de que ele irá subir. Qual é a probabilidade de que ele vá dobrar de preço em 6 meses? Qual é o retorno esperado que eu posso ter se investir nessa ação? Como eu posso aconselhar uma estratégia para negociar essas ações que elimine algum tipo de risco que eu tenha na minha carteira? Como um apostador na mesa do jogo de dados, o truque é predizer o imprevisível. Os dados que caem geram números aleatórios, por definição, fatos imprevisíveis. É pelo entendimento das leis das probabilidades que o apostador entendido em matemática pode minimizar o risco. Também são as ferramentas matemáticas poderosas que tornam possível para os cientistas ter um entendimento profundo dos mecanismos do universo. E não há como fugir. Para entender realmente as teorias de Einstein, é preciso saber matemática. Mas, felizmente, não é preciso saber nada de matemática para apreciar a importância de seu estudo, mesmo de seu estudo mais famoso. Um estudo que talvez o tenha rotulado injustamente como o pai da bomba atômica, coisa em que ele jamais trabalhou. Suas contribuições foram as percepções da física básica publicadas décadas antes.
Bem, ele escreveu uma carta ao presidente Roosevelt sugerindo que os nazistas poderiam estar desenvolvendo uma arma atômica. Mas quando os nazistas foram derrotados sem o uso de armas atômicas, Einstein, um pacifista por toda a vida, disse que esse fora o pior erro de sua vida. Não manchado pelo sangue de qualquer ser humano na Terra. Sua teoria da relatividade especial jamais teve o objetivo de criar armas. Ele estava tentando resolver um problema de luz e movimento. Em 1905, o que a ciência sabia sobre a luz e o que havia de certeza sobre movimento não parecia se encaixar. Einstein foi capaz de conciliar as duas, desafiando uma coisa mais fundamental: o nosso entendimento do tempo. Aqui, de novo, nos estudos sobre a relatividade especial, Einstein pega um assunto com o qual outras pessoas estão preocupadas, em que outras pessoas estão trabalhando, e faz uma coisa muito simples, virando-a de cabeça para baixo. Um dia ele percebeu que poderia fazer as duas coisas se encaixarem. Através dos anos, foram feitas muitas tentativas para explicar a luz, o movimento e a relatividade a quem tem problemas com a matemática. Algumas delas parecem muito estranhas. Parece uma sala de estar comum, não é? É difícil dizer o que está parado e o que está em movimento. A sala, que há um instante parecia parada, agora parece estar em movimento, relativamente ao chão. Einstein conseguiu conciliar o movimento relativo e a natureza da luz, mostrando-nos que o tempo não era o mesmo para todos. O paradoxo das gêmeas era mais um jeito, sem matemática, de tentar explicar a nova ideia radical de que o tempo fluía de modo diferente para observadores que viajassem em velocidades diferentes relativas um ao outro. Imagine uma astronauta que, deixando a irmã gêmea na Terra, viaje pelo espaço quase à velocidade da luz. Se ela olhar o relógio, verá o tempo passando como deveria. Na Terra, sua irmã gêmea também vivencia a passagem do tempo do jeito usual. Ela envelhece enquanto a irmã viaja pelo espaço interestelar. Finalmente, as irmãs se reencontram, uma senhora e uma jovem astronauta. De alguma forma, o fluxo de tempo foi diferente para cada uma delas. A teoria especial da relatividade de Einstein nos fez repensar coisas básicas, como espaço e tempo. Ele passou a década seguinte pensando em como adicionar a gravidade a essa mistura. E conseguiu em 1916 com sua teoria geral da relatividade. Bem, foi uma teoria de gravitação, substituindo a lei da gravidade de Newton, dizendo que a gravidade, na verdade, é a curvatura do espaço causada pelas massas. Essa era uma teoria muito interessante, mas a princípio parecia envolver apenas exemplos de difícil compreensão, como o comportamento da luz em volta do Sol em um eclipse. De novo, as pessoas procuravam um jeito simples de explicar o que Einstein estava dizendo. Foi assim que A Natureza das Coisas fez isso em 1964. Ele disse: pensem nisto aqui como coisas no espaço. Se eu inserir o Sol nelas, elas cairão no Sol. Mas não porque são atraídas, disse Einstein. E sim porque este corpo vai distorcer o espaço. Deste modo.
Em 29 de maio de 1919, uma experiência fundamental iria provar que Einstein estava certo. Medidas tiradas durante um eclipse mostraram que, como previa a teoria, a massa do Sol desviou a luz de uma estrela transitória. Essa prova, aparentemente espetacular, ganhou as manchetes mundo afora e fez o público acreditar em Einstein. Era uma teoria assombrosa, mas que parecia não ter consequências muito práticas. E não teve, até poucos anos atrás. Desde então, ela virou parte da vida moderna. Mas quem iria adivinhar que essas teorias ajudariam a nos localizar no globo e até prever o clima sempre mutante? Os nossos ancestrais, há muito tempo, desenvolveram meios para navegar de um lugar para outro. Desde os tempos antigos, calcular a nossa localização requeria medidas que usavam corpos celestes, como o Sol e as estrelas. Os anos 20 viram a introdução de técnicas que usavam o rádio. Mais recentemente, satélites fornecem maior precisão e trazem uma nova era para a tecnologia da navegação. Hoje, medindo a sua distância com relação a apenas alguns de seus 24 satélites, o Sistema de Posicionamento Global, GPS, permite que nos localizemos com uma precisão sem precedentes. Mas se o sistema não levasse em conta as mudanças relativistas no fluxo de tempo, o GPS simplesmente não funcionaria. Em junho de 1977, quando foi lançado o primeiro satélite do GPS, alguns cientistas duvidaram que os ajustes de Einstein seriam necessários. Mas o sistema foi projetado e modificado só como garantia caso a teoria da relatividade se provasse correta. Que sorte! Sem os ajustes relativistas, todo o sistema do GPS teria se tornado inútil. E o GPS está agora descobrindo muitas aplicações inesperadas. Se você tem um GPS no seu carrinho de golfe, vai querer saber o quanto a sua bola ficou perto do buraco. Bem, o GPS depende das correções da relatividade especial e geral para ser preciso. Então, coisas normais do dia a dia que as pessoas já têm estão ligadas a Einstein sem que elas percebam. A tecnologia de Einstein virou uma visão comum, tanto na cidade quanto no campo. Esta é a tela do GPS. Ela nos dá o desenho do primeiro buraco. As medidas são exatas no espaço de meia jarda. A medida da frente é de 451 jardas. Saber que este pino está a apenas 8 jardas vai ditar que taco eu vou usar no campo. E embora isso possa ajudá-lo a navegar pelo circuito, não vai ajudar em nada a sua tacada. De questões de vida e morte, vamos aos esportes e voltamos. O GPS está descobrindo aplicações em problemas que não estão ligados à navegação, como ajudar a melhorar a nossa capacidade de prever o tempo. Os sinais dos satélites do GPS, ao viajarem em direção à Terra, são distorcidos pelo vapor d'água na atmosfera. Em relação à navegação, isso é só um ruído que interfere no sinal do GPS. Agora, os cientistas estão aprendendo a transformar esse ruído em informação útil. Sabemos onde o receptor do GPS está, no chão. Conhecemos essa posição com uma precisão de milímetros. E então, levamos em conta ou computamos o efeito do vapor d'água no sinal e usamos o GPS como uma ferramenta remota sensível. Essa informação pode ser dada aos meteorologistas, que pegam essas estimativas do vapor d'água, as assimilam ou as integram à previsão do tempo, ou às ferramentas de previsão, e chegam às melhores previsões do tempo. Tradicionalmente, as medições de pressão, temperatura e umidade eram feitas com balões climáticos. É uma técnica que só pode fornecer informações limitadas e apenas daquela localidade, naquele dado momento.
O GPS pode fornecer informações contínuas muito precisas sobre uma grande área. No Canadá, estamos, de certo modo, iniciando essa tecnologia, mas há países como o Japão que têm milhares de estações de referência de GPS que usam com esse propósito. Eles podem ver furacões se desenvolvendo ao medir o vapor d'água sobre o país. Os Estados Unidos realmente estão à frente nessa tecnologia. Eles usam centenas de receptores de GPS no solo para medir o vapor d'água ao tempo todo e usam essas medições diretamente em suas previsões do tempo e melhoram as previsões de umidade, melhoram as previsões de precipitações. Estão fazendo isso em uma base operacional todos os dias do ano. Num mundo em que o clima extremo pode ter consequências catastróficas, o GPS pode provar ser uma ferramenta importante para o estudo das variações climáticas. O vapor d'água é um componente importante na atmosfera. É um gás do efeito estufa, sendo importante no clima, em variações de longo prazo no clima, no aquecimento global. Também é um fator muito importante no clima e nas previsões do clima. Se conhecemos a umidade e o vapor d'água está diretamente ligado à umidade, se conhecemos bem a umidade de certa região, isso nos ajuda a prever a precipitação e até haver o desenvolvimento de um clima severo e outros tipos de eventos que têm impacto social e econômico. Os primeiros estudos de Einstein sobre a relatividade, o movimento browniano e a natureza quântica da luz surgiram todos em 1905. Sua teoria geral da relatividade surgiu 10 anos depois, mas estava longe o fim de suas contribuições para a ciência e para a tecnologia que construíram o mundo moderno. Foi como alguém de fora que Einstein chocou o mundo com a ideia de que a luz era feita de partículas. Embora estranho, era um conceito que se provou útil demais para ser ignorado. Em seu raciocínio em relação à natureza da luz, ele teve outra ideia que levaria alguns anos e o trabalho de muitos outros cientistas para tornar-se realidade. Hoje utilizamos a luz para uma grande variedade de tarefas, do sublime ao mundano. Os lasers fazem tudo, tocam nossos CDs e DVDs, remodelam nosso globo ocular, removem tatuagens indesejadas e até nos ajudam na guerra contra o aquecimento global. E adivinhe quem teve a percepção que, décadas mais tarde, nos daria esse poderoso amplificador da luz, o laser. Einstein sabia que os átomos podem emitir seus fótons em qualquer tempo, em qualquer direção, como em uma luz fluorescente, mas também percebeu que seria possível estimular os átomos para que emitissem seus fótons juntos, na mesma frequência e na mesma direção. Foi essa ideia de emissão estimulada que finalmente nos deu o tão difundido e agora indispensável laser. Isso começou há muitos anos com Albert Einstein predizendo um modelo teórico em que deveria haver emissões estimuladas, o que acabou sendo a espinha dorsal da física do laser. Mas nada aconteceu por muitos anos, quando finalmente inventaram essa coisa chamada laser e não sabiam o que fazer com ele. Mas é um acrônimo e muita gente não sabe disso. Laser em inglês quer dizer amplificação da luz por emissões estimuladas de radiação. Só 2 anos depois da morte de Einstein, alguém imaginou como fazer um laser. Hoje, o usamos para muitas coisas, inclusive para ter novas percepções na luta contra a poluição do ar. O que fazemos é usar um feixe de laser que, ao viajar pela atmosfera e atingir as partículas pequenas, geralmente invisíveis aos olhos, tem uma parte dessa luz espalhada e que retorna. Aí olhamos essa luz e ela nos diz quanto de poluição existe e onde está. Então há um alvo de alta resolução a cada 3 metros, do chão até 12 quilômetros. Pode-se pegar isso para começar a entender coisas como: foi a atividade dos aviões que trouxe o transporte da poluição no ar? Nós temos transportes de longo alcance da Ásia ou da Europa que atravessam o que estamos medindo aqui? Então isso dá uma ideia da complexidade da atmosfera e de fazer medições no ar.
O laboratório móvel é um instrumento único que desenvolvemos há uns 6 anos. Com ele podemos ir a qualquer região remota. Somos totalmente autossuficientes e operamos olhando a atmosfera cerca de 10 a 15 quilômetros de um veículo. Então, ele nos permite fazer imagens tridimensionais da atmosfera. O laser, no sistema que vemos aqui, na verdade emite ondas de 2 comprimentos que não vemos. Só vemos uma, que é a luz verde, e nos permite dar uma olhada em várias partículas no ar e podemos diferenciá-las por tamanho. A percepção do laser na atmosfera mutante assume uma importância maior no mundo que está à espera da ameaça de uma mudança rápida do clima. O laser, assim como todo o restante da tecnologia que deriva dos estudos muito teóricos de Einstein de 1905, mudou o nosso mundo em várias maneiras práticas, mas isso não é nada comparado às mudanças que estão logo à frente. Os computadores de hoje se alimentam de um fluxo quase interminável de zeros e uns. A revolução do computador é o resultado dessa simples, porém poderosa lógica binária. Em um punhado de centros espalhados pelo mundo, pesquisadores já deram a partida para a próxima revolução do computador. Einstein abriu para o mundo a porta para o país das maravilhas da física quântica. Mais de um século depois, cientistas continuam a explorar uma estranha paisagem nova. É um mundo em que, por exemplo, uma partícula de luz, um fóton, pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E essa ideia, que soa impossível, pode conter a chave para um tipo de conclusão totalmente nova. O que as pessoas estão tentando fazer com a informação quântica é ir mais além nessa paisagem nova. E o que estamos percebendo é que esse mundo é diferente, mas extremamente poderoso, com a manipulação da informação em outra tecnologia. Agora, dá para pensar, podemos usar essas novidades da fotomecânica, esse fenômeno de estar em 2 lugares ao mesmo tempo com propósitos tecnológicos? E até muito recentemente, a resposta me parecia não. Não tínhamos intuição do que fazer com isso. De certo modo, o que estamos aprendendo é utilizar esse comportamento novo em alguma coisa útil. Raymond Laplan está quente na trilha de um novo tipo de computador. Porque os efeitos quânticos permitem que a lógica dos computadores de zeros e uns seja substituída por um tipo de lógica muito diferente. Essas partículas de luz, esses fótons, podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Podemos pensar nisso em sendo 0 ou 1. E isso pode ser feito ao mesmo tempo. Então, um dia, poderemos ter não informação como é hoje, 0 ou 1, mas 0 e 1 ao mesmo tempo. Não é apenas uma teoria. Usando ímãs poderosos enormes, o computador do protótipo de trabalho de Laplan pode realmente pegar um átomo e fazê-lo oscilar. Ao apontar para cima é 1, ao apontar para baixo é 0. Esses dispositivos quânticos sustentam que o computador prometido está muito além dos supercomputadores de hoje, assim como eles estão muito além da velha calculadora de bolso. Então, nós dizemos que o sistema é incrivelmente mais poderoso, é incompreensível mais poderoso. As publicações de Einstein começaram no extraordinário ano de 1905. Em toda a sua carreira, ele só publicou um punhado de estudos. Cada um deles abriu o caminho para tecnologias que continuam a transformar a nossa vida diária. Einstein é uma das maiores forças que dão forma à visão moderna do mundo. Uma visão compartilhada por cientistas e também por leigos. Antes de Einstein, muitos físicos destacados nem acreditavam em átomos. Einstein nos deu provas de que essas partículas invisíveis são reais. Ele pegou o espaço e o tempo e nos deu o tempo-espaço. Antes de Einstein, o universo da física era estático e eterno. Depois dele, ficou dinâmico e evolutivo.
Na verdade, as equações de Einstein da relatividade geral nos mostraram que o universo tem que evoluir. Isso muda tudo. Se vivemos em um universo que é dinâmico, que é jovem, que tem uma história, que está sempre mudando, isso é psicologicamente muito diferente. É muito diferente filosoficamente do que estar num universo que está eternamente lá. E eu acho que isso é parte dessa transformação revolucionária pela qual estamos passando. A mudança de ver as coisas como absoluta e eternamente estruturadas para viver num sistema de relações que evolui. Ele tem um início, tem uma história, e você tem que saber como se encaixa nessa história. Einstein remodelou a nossa imagem do universo e, embora tenha partido numa jornada de pura descoberta, agora, mais de um século depois, suas ideias continuam a remodelar o mundo à nossa volta. O que essa ferramenta na mão do homem vai produzir depende totalmente da natureza das metas vivas nesta humanidade. Versão brasileira NG Studio.